Fala, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 10º episódio do podcast. Para quem achou que a gente não ia sobreviver no ano de 2021, a gente tá aqui, hein? Tô muito feliz que a gente voltou com esse podcast. Tava com saudade já de gravar, de conversar. E hoje a gente recebe uma visita ilustre aqui. O João, agora já adiantei o nome dele. O João já foi atleta brasileiro. João, de onde você é mesmo? Sou de Campinas, São Paulo. De Campinas, São Paulo, diretamente para Ponta Grossa. O João vai contar um pouco mais do cheerleading. Isso aí? Falei certo? Me corrija, João, por favor. De todo esse movimento que tem crescido muito na nossa cidade, tem crescido muito no nosso país. E eu fico muito feliz, João, de você estar aqui. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Finalmente o nosso encontro deu certo. A correria às vezes atrapalha, mas eu estou muito feliz que vou te chamar de você. Pode chamar. Eu fico muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Geraldo, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade incrível de poder trazer informação para o pessoal sobre o esporte, sobre quais são minhas propostas para a cidade, sobre o que eu penso sobre tudo, sobre a volta da pandemia e falar sobre como é o tiro em Ponta Grossa, que curiosamente eu acredito que até antes da pandemia era o maior polo universitário do Paraná. Que massa. A gente tinha mais equipes universitárias, mais do que Curitiba. Caraca, então no auge aqui a gente chegou a ter 12 equipes universitárias. Então imagina o volume de atleta. E quantos atletas tem aí numa equipe mais ou menos? Depende, pelo regulamento pode ter entre 12 e 36. Isso é muita gente. Mas as equipes têm em média assim 15, 20 pessoas, né? A partir daí fica difícil você conseguir tantas pessoas comprometidas assim. É verdade. É um negócio, cara, que eu vejo muito de fora, eu admiro muito, acho muito da hora, mas eu vejo que precisa de um comprometimento, assim, de uma disciplina fantástica, né? Porque não é fácil, né? Sim. É assim, aqui no Brasil a gente ainda enfrenta o problema de como aqui o TIR no Brasil é um bebê ainda. Ele começou em 2008. Nossa, é recente. 2008, se eu não me engano, 2011. Isso. Quem trouxe foi o Cauê Souza. Hoje ele é o maior empresário de campeonatos aqui do Brasil. Então ele foi fazer um intercâmbio, aprendeu o esporte, e quando ele voltou para o Brasil, ele criou um time no Rio de Janeiro, e daí isso foi se multiplicando, até que, né, é o que é hoje. Então, hoje a gente tem na última, tem um canal de jornalismo do TIR, e se eu não me engano a última contagem que eles fizeram passava de 3 mil atletas assim, no Brasil. Acho que até 5 mil atletas. Porque, só para você ter uma ideia, na última competição da pandemia, em uma competição a nível nacional, que é o TIR Fest, que inclusive é o dele, chegou a ter 1.600 atletas competindo. Brasil inteiro? É Brasil todo. Pô, que da hora. Tinha muita gente. Movimenta muito. Muito. E o interessante é que ano a ano, né, 17, 18, 19, foi exponencial o crescimento. 700 atletas, 900 atletas, 1.200, 1.600 atletas. Nossa, que massa. Então é um esporte que vem crescendo muito, ainda é muito distante dos nossos vizinhos, Chile, Colômbia. O Chile é gigantesco, tem muito volume de atleta, tem mais de 50 competições por ano lá. Nossa. Se a gente comparar com aqui, que tem, por exemplo, o estadual, tem o estadual mineiro, tem o estadual paulista, tem o estadual paranaense, e 2 campeonatos a nível nacional, tem o carioca também, mas se você for comparar, né, com outro país, quase 3 campeonatos por mês, é muita coisa. É bastante coisa. Professor, me conte, em Ponta Grossa, como que você iniciou no TIR, como que você conheceu, qual foi o teu primeiro contato, teu primeiro pensamento, assim, que você abraçou a causa, né? Você foi pro TIR, você abriu, e a gente vai comentando depois, mas você abraçou a causa, como é que foi isso daí? Sim, então, eu me lembro do exato dia, foi meu primeiro treino. Eu cheguei em Ponta Grossa em 2014, e eu vim de Campinas, pelo SISU, entrei em Engenharia Química lá na UTFPR,
de Ponta Grossa. Que da hora. E não tinha amigos, né? No meu primeiro ano eu fiquei muito isolado, muito em casa. Quantos Porque anos tem, professor? eu tenho 26. Ah, 26, pô, você é mais novo que eu? Ai, do céu. É a careca entrega. Não, nós estamos juntos. Eu perdi o caminho aí. Não, mas você tem muitos anos de cabelo ainda. Eu já abandonei já. Então, eu lembro do dia, um amigo meu, Maranhão, ele falou, não, vem aqui, vamos lá, vou te apresentar pro pessoal e tal. Eu me lembro do primeiro dia, como se fosse hoje. Que massa. Hoje mais cedo. E daí né, participei, né, do treino e aí comecei meio despretensioso. Até eu tenho uma brincadeira, né? Que até o bichinho, né? O mosquitinho do tiro pica você. Picou você, já era. Igual quando o Homem-Aranha virou Homem-Aranha. A aranha picou ele. Não tem mais volta. Não tem mais volta. É viciante, é muito legal, né? Que massa. Até daí vinha a primeira competição mesmo. Aí eu senti na pele o quanto isso é gostoso, o quanto isso é apaixonante, né? Porque daí você... É um sentimento é um sentimento de equipe, um depende do outro, a gente pensa numa apresentação, na rotina, e todo mundo depende de todo mundo, que é uma coisa muito legal. E daí comecei em 2015 no Asas Negras, que é a equipe da UTF, da Atlética de Engenharia da UTF. Certo. E daí foi, em 2015 a gente competiu joia, jogos interatléticas que a gente ganhou. Em 2016 a gente foi para o Engenharias. Ficamos em terceiro lugar. Eu como atleta, né? Falando sobre... A primeira competição já. No Joia 2015, a minha primeira competição a gente foi em primeiro lugar. Que massa. Aí no Engenharias, que é um campeonato fortíssimo, né? Daqui se você comparar campeonatos a nível universitário, é muito forte. Né? É comentado no Brasil todo, porque curiosamente no Paraná é muito forte. Legal, né? Que da hora, que bom, né? Que bom, né? Que bom. Ótimo. E daí, maior do que São Paulo, para você ter ideia. São Paulo não tem campeonatos universitários tão expressivos que, por exemplo, o Tusca. Sim. O Tusca ou o Interunesp. Tem campeonato, mas não é um nível tão elevado quanto o Engenharia. Disputado. De gente... esporte, Não, do tir mesmo. Do tir? Campeonato de tir. Que eu acho que não entrando tanto na seara, né, mas eu acredito que engenharia das joias, jurídicos, ele tem um esporte de alto rendimento, né? Sim. E agora um tiro de alto rendimento. Sim. Que massa. E depois, em 2016, no Joia a gente foi bicampeão, né, pelo Asas Negras. E daí em 2017 eu comecei minha carreira como treinador. Fui diretor técnico nesse ano já, em 2017. E a gente ficou em segundo lugar no Engenharias. Aí depois eu me desliguei do time da faculdade e fui seguir minha carreira como treinador de equipes universitárias aqui de Ponta Grossa. Isso, tipo, com outras atléticas, assim. Isso, daí a 6 de novembro, que é o The Flames, que é o time de contábeis e administração. E daí eu fiquei 3 temporadas com eles, 17, 18 e 19. Foi isso. Legal. E daí, em 2018 a gente ficou em 2018 a gente ficou em segundo lugar com o The Flames, perdão, em 2017. Certo. E no Paranaense, que é em Curitiba, Campeonato Paranaense. Sim. E daí em 2018 foi quando eu abri o Rebellion. 2018 foi você o ano. abriu o teu ginásio. Não, eu abri a equipe. E é uma equipe certo. All-Star. Então tem 2 categorias no tiro competitivo. Explica pra todo mundo. Vamos lá. Tem a equipe, na verdade tem mais categorias, né? É que o pessoal tem uma confusão muito grande com relação a ver time americano, ver filme americano e daí ver o que a gente chama de sideline, que são as cheerleaders torcendo para a equipe. Certo. Então fica aquele estereótipo de menina com saia curta. Esse é o sideline. Esse é o sideline, que torce mesmo. Sideline do lado. Faz sentido. Só que o tir competitivo não tem nada a ver com isso. Nada a ver mesmo. Certo. Isso é interessante. Isso é um negócio bom pra galera saber. Sim. E também tem outras categorias que envolvem o tir, que é o pole dance, que daí é uma rotina coreográfica, envolve movimentos de dança, de balé, que daí sim tem o pompom. Não que a gente não use o pompom, mas a gente usa o pompom só no universitário e uma apresentação prévia à rotina, não é contabilizado na nota, por exemplo, certo? E daí
Agora eu me perdi. Em 2018 Nossa, você tinha exatamente. Desculpa aí, gente. E daí eu criei, então, daí as categorias dos times competitivos tem o escolar, que é até uma certa idade, que é uma coisa que a gente vai conversar que eu ainda quero explorar muito. Tá anotado aqui. Que eu quero explorar muito aqui na cidade ainda. O universitário e o All-Star. O que significa All-Star? Qualquer pessoa pode fazer parte. Você não precisa estar vinculado a qualquer idade no Brasil. A partir de 14 anos você já é adulto nas competições. Sim. E daí você pode participar e até não tem limite de idade. Existe uma federação assim para vocês poderem participar ou Sim. abrir ali a minha equipe e... Então, isso daí é uma coisa que está começando a ser bem organizada agora. Mas você pode simplesmente falar, abrir uma equipe e beleza. Certo? Mas tem a Federação Paranaense, tem a Federação Paulista e tem o órgão maior que rege tudo isso, que é um órgão que ele é vinculado à ICU, que é International Cheerleading Union, que é detentora do campeonato mundial de equipes. Então, quando... Que massa. Para você ter uma noção, só um parênteses. O campeonato mundial, ele teve mais atletas inscritos do que a própria Olimpíada. Nossa, é muita gente. Porque pensa, uma equipe, um large co-ed, que é uma equipe co-ed, significa meninos e meninas, né? Homens e mulheres na mesma equipe. Porque tem a categoria all-girl também, só meninas. Certo? Então, um large co-ed pode ter até 38 ou 36, não me lembro agora. Então, imagina que cada equipe leve 30. Tem 50 competindo. É muita gente. É muita gente. É um time gigantesco. É um time gigantesco. Que massa. E daí foi em 2018 que eu abri o Rebellion. Eu comecei essa conversa com dois amigos meus, o Fabrício e a Gabi, eles nem moram mais aqui. E daí isso foi uma conversa em fevereiro de 2018. Tem um filme na minha cabeça sobre tudo, é muito legal. E daí a gente começou com uma equipe e foi legal porque daí todo mundo que era apaixonado pelo esporte aqui na cidade se uniu numa equipe só. A gente tinha 28 pessoas na equipe. Era maravilhoso. Só que daí o pessoal foi começando a ficar desestimulado e tudo mais. Aí meio que se encerrou. E em agosto de 2018, eu montei... no TIR a gente chama de tryout, que é a peneira seletiva. Fiz a seletiva e montei uma equipe para ir no TIR Fest, que era o campeonato a nível nacional. Montou a galera ali de vários cursos. Só que foi uma coisa que foi minha primeira temporada como gestor, de fato, de uma equipe. A gente alugava um espaço para treinar, era uma situação muito precária. No início a gente treinava sempre no parque, é importante falar isso. Sim. É um esporte que demanda muita estrutura porque é muito perigoso. A gente levanta as meninas, lança, e assim, se cai, machuca feio, quebra, tem fratura, tem lesão grave, é perigoso. Por isso que a gente precisa de estrutura, né? Exatamente. A gente tem buscado, enfim, a gente vai comentar sobre isso, mas a gente tem buscado com que o poder público tenha uma estrutura para vocês, para o TIR treinar, porque realmente a gente vê isso, né? A gente vê que treina em parque, treina em grama, né? Sim. Mas enfim, acho que o local tem que ter um local apropriado, né? Sim. É um esporte que está crescendo, já é grande aqui na nossa cidade. Sim. E acredito que é outro esporte que o poder público tem que investir também. Sim, exatamente. E se você for parar para ver, é um esporte que demanda talvez mais investimento do que futebol, do que basquete, Total, porque né? o futebol, você tem a quadra, você tem uma bola, você tem cone e colete, você consegue dar uma aula, você consegue treinar uma equipe. Né? Exatamente. O nosso precisa de um espaço de 16 por 12 de no mínimo tatame. Sim. E cada peça de tatame hoje em dia é R$90. É caro. Então faça as contas, né? Se você for... É caro. Esses tatames são caros. Sim. E daí, em 2018, a gente foi pro TIR Fest, né? E foi uma vitória para mim, porque em 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você conseguir organizar uma equipe e levar eles para competir, é complicado. É muito custoso, como a gente estava conversando antes de começar, né? Sim. Uma equipe envolve muitos custos, né? A música da apresentação, que a gente chama de TIR Mix, o uniforme, que é caro, a viagem em si, né? Daqui para... A gente está no sul do país e as competições ficam ali no triângulo ali, Rio de Janeiro, São Paulo, fica tudo ali, né? Então, ir para lá é um processo custoso. É longe. É longe. 1000 quilômetros se for pro Rio. É bastante coisa, meu Deus. Muita coisa. E daí foi muito legal. E daí, em 2018, eu também competi, agora falando sobre minha carreira de atleta,
na categoria, dentro do tier tem a categoria de individuais, né, que tem a minha categoria, né, que eu sou mais apaixonado, né, que é o Partner Stunt, que é a base única, que é só uma base e uma flyer. Você faz tudo sozinho, né, lança, pega e tudo mais. E nesse ano eu competi o Carioca, fiquei em primeiro lugar. Pô, que da hora. Daí no Paranaense, primeiro lugar também. E daí no Tier Fest, que era o nacional, eu fiquei em segundo. Certo. Foi aí que iniciou minha carreira ali no Partner Stunt. E daí em 2019 foi quando eu entrei para a seleção. Seleção brasileira. Exatamente, seleção brasileira. Que da hora. Que ela é vinculada à UBC, que é a União Brasileira de Cheerleading, que hoje é o órgão que rege, né, o órgão maior que rege o cheerleading no país. E esse órgão ele é vinculado à ICU, International Cheerleading Union, e esse é detentor de todo o regulamento, todos os códigos e assim por diante. Sim. E daí né, fiz a seletiva para entrar na seleção, entrei, e esse foi o time que foi defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano, Que da hora. que foi na Costa Rica. E foi? Você foi? Foi. Pô, que massa, velho. Queria ter te conhecido naquela época já. Que da E hora. daí foi assim, uma loucura, porque os treinos da seleção são no Rio. Então eu tinha que ir todo final de semana, saindo daqui e indo para Curitiba, pegava o voo, descia lá no Galeão, ou descia no Santos Dumont, pegava o metrô, e o ginásio onde a gente treinava ficava lá na Barra. Nossa. Então eu tinha que cruzar o Rio de Janeiro. E outra, eu estava terminando a faculdade, fazendo TCC e estágio. Meu Jesus amado. Tudo ao mesmo tempo. Foi aí que eu cheguei a minha marca de 99 quilos. Nossa. Porque para aguentar o tranco eu comia muito, compulsoriamente. Porque assim, era muito treino, era muito estudo, muito trabalho e... Caraca, você deu conta de tudo isso daí, né? Passei. Meu Deus do céu. Que guerreiro, velho. Pô, tá vendo, velho? Não é à toa que eu tatuei o guerreiro aqui. Que massa. Pô, que da hora. Cara, o esporte tem que ser incentivado, velho. Pelo amor de Deus. Sim. Eu não quero nem perguntar se você teve alguma ajuda de custo. Não, foi tudo eu. Foi tudo minha família. Meu Deus do céu, mano. Nada. E assim, não só eu, como todos os atletas. Sim. Não tem subsídio. Deveria ter federal, né? Porque Não tem? Não nem tem. pra seleção brasileira. Não, nada. Tá louco, gente. Nada. Isso é... E para você ter uma noção de custo, ó, imagina quanto custa. Você, no meu caso, não moro no Rio. Eu Não. fui 9 finais de semana pro Rio. Vai absurdo. e volta. É muito caro. É muito caro. Porque você comprava passagem perto uma da outra, né? Não, ou às vezes não acha. E quando eu achei que eu fui de ônibus? Foi 18 horas de ônibus. Teve um dia, não Parabéns pelo teu esforço, de verdade, Obrigado. que não é qualquer um que... Sim. Mesmo sendo seleção brasileira, mano, não é qualquer um não. E que bom Não. que, e graças a Deus, você teve a condição de ir, né? Sim, graças Pô, a que Deus. massa, entende? Foi minha família que. Tipo, que massa que me te ajudou. incentivaram. Sim. Lamentamos E- por um lado, né, de não ter esse subsídio, essa ajuda, Aham. mas que bom que deu boa, né? Que Sim. bom, deve ter sido uma experiência... Foi assim, entrou pra minha vida, nunca mais vai sair, né? Nossa. Nunca mais vou esquecer dessa experiência. Ainda quero um dia fazer isso de novo mais uma vez. Que massa. Mas a idade chega, gente mais nova chega também. Sim, E 26 não é 20. mano, Esse que é o problema. As dores vêm, vai pesando, vai né? pesando, Vai né? pesando, vai Esse ânimo que você tem mais jovem, você não tem mais, né? Quando você vai chegando. É difícil. É difícil. E daí, pra você ter uma noção, eu ia, né, imagina, eu trabalhava sexta-feira, aí eu saía do estágio 3 horas, ia pra faculdade, laboratório pra terminar meu TCC, pegava o carro, ia pra Curitiba, pegava o voo das 9 da noite, chegava no Rio, ficava na casa do amigo meu, chegava lá 1 da manhã, isso quando eu ia de avião, quando eu ia de ônibus, o ônibus era meia-noite, eu chegava lá às 5 da tarde. Meu Deus do céu. E aí, o treino, graças a Deus, ele começava às 5, 6 horas. Um dia eu cheguei até atrasado pro treino porque eu fui de ônibus. Nossa. Então eu pegava 18, imagina agora, né? Um atleta tem que se alimentar bem. Pô, com certeza. Então, eu dormi bem. se então eu alimentar dormia bem. mal, eu levava a marmita pra comer no ônibus. Era aquele, né? Imagina se abrindo ali um arroz e frango no ônibus. Os outros não olhavam, montavam os olhos, né? Isso que não era ovo, daí. Mas eu tinha que fazer, não tinha outra opção, né? Sim. Você vai parar no posto, só tem salgado, Não, só tem. terrível. Não tem como. Você preso lá em cima. comer bolinho de carne tudo aí. toda Nossa, vez, né, azia que ia dar, meu Deus, eu não posso com fritura. Como um bolinho desse, fico conversando com ele meio-dia. Daí
chegava lá e ó, treinava das 5 da tarde até perto da meia-noite, aí dormia 8h30 da manhã. Porque só tinha esse encontro, né? Não tinha outro encontro. E o pessoal treinava em outros dias? Não, os treinos da seleção era isso. Só que, por exemplo, metade da equipe era do Rio, tinha gente que era de Brasília, tinha gente que era de Minas, tinha gente que era de São Paulo. Então era todo mundo indo para um ponto só. Convergindo um ponto só. Então, assim, teve bastante gente que gastou bastante dinheiro também. Isso, o que foi também foi muito custoso, foi a ida para o Rio. Mas imagina, passagem de volta para Costa Rica. Vocês não ganharam nem passagem. Nada. Pelo amor de Deus. Nada. Cadê a lei de incentivo ao esporte, né? Funcionando. Sim. É absurdo. E uniforme, Caraca. música da apresentação. Você tem uma noção, se eu não me engano, não está na memória, esse Tier Mix foi 3 ou 4 mil reais. Porque era quando você... E não é qualquer música, né? Então, o Tier Mix, que é a música da apresentação, tem, hoje em dia, né, tem até direitos autorais. Então, por exemplo, você não pode recortar um trecho de uma música e pôr, senão dá processo. Sim. Então você tem que contratar um cantor, escrever o que você quer que ele fale, eles gravam no estúdio, fazem a masterização, mixagem e tudo mais. Como no Tier tudo é em contagem, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, são uma rotina tem 2 minutos e 30 segundos. Então, no BPM que a gente usa, são 45 ou 46 oitavas. Então, de 1 a 8, 45 vezes compõe uma rotina. E cada número, ele pode colocar um elemento diferente. Então, por exemplo, um giro, ele faz uma descida, um lançamento, ele sai um canhão, um tiro. Então, tudo isso é feito. Entendeu? Muito específico, né? Muito específico. Que massa. Entendeu? Que da hora. Isso, todo esse custo, né, da viagem, até a própria inscrição no campeonato, que é tudo em dólar, foi tudo a gente que bancou. Então, assim, basicamente foi um carro na época, assim, se você for ver. Meu Jesus. Sim. Um pouco menos que um carro, né? Passou um Chevette, um Fusca, passou. Tá chegando no jeito que tá o Brasil, tá chegando o Quid já. Nossa, hoje em dia, por exemplo, o Mundial é daqui a 40 dias. 40, 30 dias. Daqui a pouquinho, em abril. Dia 22 de abril, 28 de abril, não me lembro agora. E o pessoal tá indo lá com o dólar desse jeito. Então imagina. E eles estão pagando do bolso. Tudo do bolso. Tudo do bolso. Caraca, você entendeu? Porra. Então, e pra você vem vários pensamentos na cabeça, né? Que a gente tem que mudar muita coisa ainda. Mas que história fantástica, cara. E daí, continuando enfim, e foi, curiosamente, a primeira medalha que a gente conquistou pela seleção brasileira. Que por ser pan-americana, era só os times da América Latina. Quando a gente vai pro Mundial e tudo mais, aí pega o mundo todo. Então, assim, a América Latina ela é muito forte no Tier. Colômbia, Chile, são times de grande expressão. A Colômbia, né, antes de eu conhecer, eu nunca ia imaginar, mas a Colômbia tem atletas incríveis. Sim, muito bons. E daí, quando a gente foi Pan-Americano, a gente conquistou as 2 primeiras medalhas da seleção. Foi bronze no Pan-Americano, a gente competiu 2 dias, no sábado e no domingo. O primeiro dia foi o Pan-Americano e o segundo dia foi a Copa América. Foi bronze e prata. Que massa. No ano anterior, em 2019, a seleção tinha conquistado um 4º lugar. Puxa, quase mas competindo com todo mundo. Porra. Então foi uma ascensão incrível, assim, de qualidade. Né? A gente começou a ir no Mundial em 2015, no ano que eu entrei. Quer dizer, não eu, né? A seleção. Sim. E daí encerrou esse ciclo todo, e aí em 2019 o Rebellion levou 2 equipes. Não, por exemplo, só para deixar claro, no Tier tem vários níveis de dificuldade, né? Então tem o nível 1, 2, tem 1 a 7 de dificuldade. Então você... Dificuldade do quê? Do movimento? Funciona assim, ó. A gente tem quase que uma bíblia Sim. explicando todo o código como eu posso explicar? Regulamentos de cada nível. Então, por exemplo, no nível 1 você pode fazer isso. No nível 2 você pode fazer o do nível 1 mais isso. No nível 3, então, por exemplo, só para exemplificar, falando de estante, que são as elevações. No nível 2 você só pode fazer meio giro. No nível 3 você pode dar um giro completo.
No nível 4, você pode dar um giro e meio até uma certa altura do estande. No nível 5, você pode fazer 2 giros. Só para ficar mais ou menos assim. Palpável pra gente entender. Né? E daí, o Rebellion All Star é um programa. Então, dentro do programa, você pode ter várias equipes. Você pode ter um All Girl, você pode ter um nível 2 Co-Ed, que é homens e mulheres. Você pode levar o nível 3, o nível 4. Só não pode ter 2 da mesma categoria. Né? Senão ia competir com o outro. Então, nesse ano, a gente levou 2. O nível 2 e o nível 3. Da hora. E daí, foi muito legal. No primeiro, são 2 dias. Pro Tier Fest. Pro Tier Fest, isso. E esse foi lá em Uberlândia. Então, mais uma vez, foi a caravana lá. Logo aqui, né? Lá, pertinho. Logo aqui. Um tirinho daqui. Daí, foi muito interessante. São 2 dias de competição, sábado e domingo. Um vale 30% da nota e o outro vale 70% da nota. Total. Então, você só sabe se você ganhou ou não no último dia. Né? E daí, no primeiro dia, quando teve as notas finais, a gente ficou em 3º lugar no Brasil. Nossa, foi assim. Porra. Eu lembro da sensação como se fosse hoje. Foi muito legal. Que massa. Imagina, a gente sair do interior do Paraná, sabe? Ninguém sabe onde fica Ponta Grossa. Se você for parar pra ver, você fala, onde que é Ponta Grossa? Eu falei, não, você fala assim, perto de Curitiba. Sim. Senão a pessoa não sabe. Eu falo, 100 km de Curitiba. É tipo Campinas, São Paulo. Fica ali 100 km um do outro, entendeu? Porra. Daí eu falei, nossa. E aí quando o locutor foi falar, lá do interior do Paraná, Ponta Grossa, nunca me esqueço. A gente ficou na frente de várias equipes de grande expressão, assim. Que massa. Daí veio o segundo dia, a gente não foi tão bem, né? Porque o tier, assim, ó, você tem 2 minutos e meio. Errou, já era. Não tem outra. Como... Não tem assim. Caiu. Aquela apresentação perfeito. Fina. Você tem que. Por isso tem que repetir infinitas vezes para ficar muito no automático, né? Sim. E daí em 2019, na categoria de partner instante, eu competi 5 vezes. Foram 3 ouros e 2 pratas. Isso. Caraca. Daí foi no Paranaense. Gigante, já. Foi no Paranaense, foi no Paulista, foi no Joia daqui de Ponta Grossa, foi na UBC, que é o outro campeonato a nível nacional, que daí é o UBC que organiza, e no Tier Fest. Que massa. Aí foram 3 ouros e 2 pratas. A galera comprou ideia junto com você, né? Do quê? Do Rebellion. Sim, pô. Foi muito legal, porque como aqui só tinha universitário, quando eu abri, o pessoal que gosta mesmo do esporte ficou bem entusiasmado em fazer parte, né? E daí, só que assim, ó, outra curiosidade. Sure. Desde que... Oi. Precisa de mais água, mais café? Não, tá tudo tranquilo. Então, beleza. Desculpa ter cortado. Aqui é assim mesmo, galera. Desculpa. Água, por favor. Daí assim, desde que eu abri o Rebellion, eu sempre tive um sonho. Eu sonho muito. Que massa. Eu gosto de sonhar. Isso é ótimo. Porque você tem o privilégio de chegar num lugar antes de qualquer pessoa, né? Quando você, por exemplo, o que está acontecendo hoje, eu já sonhei nisso. Então eu já falei, nossa, um dia eu espero dar entrevista sobre o que eu penso. E chegou esse dia. E curiosamente, hoje faz 2 anos de Rebellion. Aí, ó. Yes. Viu só? Foi tudo marcado. Foi tudo marcado. E só pra vocês saberem, a gente marcou um dia, aí deu errado, a gente marcou para outro dia, e aí a terceira agenda bateu hoje, que eu tinha esquecido. Aí a gente deu uma reunião de sócio hoje e falou assim, não, hoje faz 2 anos. Eu falei, nossa, que legal, né? Que massa, cara. Que honra. Que honra, de verdade. Hoje parabéns, professor. Parabéns. Obrigado. Pro senhor e pra toda a equipe, né? Sim. Pra todo o pessoal que comprou a ideia também. Vou falar sobre o ginásio agora. Isso é muito legal. Somos em 6. E 6 parceiros. 6 sócios. Que massa. Então, assim, desde que eu criei o Rebellion, eu sempre pensei em ter um ginásio. Porque, imagina, eu treinava no parque, treinava na faculdade. O Asas Negras, ele tinha tatame, mas imagina, todo treino, o tatame ficava no depósito. Você tinha que carregar na cabeça 5, 6 tatame, 10 tatame. Levar pra quadra, monta tatame, treina, desmonta tatame, volta. Imagina todo treino. Eu tenho uma história de tatame de joia. Eu acho que você sabe, né? Qual delas? Que eu dei uma força pro Maranhão até na época. Ah, é? De carregar tatame? Cara, em 2019, acho que foi 2019. O pessoal do TIR me ligou, o Maranhão me ligou. O Maranhão é amigo da minha irmã, ele virou amigo da minha irmã antes que eu. E aí, a gente já fez live com o Maranhão lá da faculdade dele e tal lá. É um cara muito sangue bom. Ele que me botou no TIR. Pô, é verdade. Eu falei, foi ele que falou, eu vou contar essa história. Cara, acho que foi
sexta-feira, tipo, 4 horas da tarde, assim. E o campeonato de tiro do Joia era no sábado. E aí ele me ligou, falou, viu, preciso de ajuda, cara. A prefeitura falou que ia dar tatame aqui e não deu. E o Joia e o campeonato é amanhã, velho. Falei, meu Deus do céu, né? Falei pros piá, falei, cara, de onde é que nós vamos tirar tanto tatame, né? Aí aqui vai meu agradecimento à Armaidits. Acho que ele me contou essa história. Cara do céu, foi muito engraçado. A gente foi no colégio, a irmã super topou. Não era que era usado no judô? Ele me contou essa história. Do professor Luciano. O professor Luciano nos ajudou muito. E, cara, foi nós sexta, sábado, carregar tatame com 1 carro, 2 carros, caminhonete, furgão. Vai, volta. E até o verde, né, cara? Meu Deus do céu, foi uma história, foi uma ideia não, foi uma história muito massa, cara. Sim. Foi muito legal. Mas aí eu vi a dificuldade que é, cara. Você viu que na pele o que é... Nossa, então, imagina, vocês na precisam época... muito de um lugar, tipo, é muito inviável esse trânsito, assim, muito inviável. Exatamente, daí foi quando a gente, né, imagina, carregava, descarregava. Aí eu sempre falei, cara, eu sonho em ter um ginásio de tiro. Aí eu botei na minha cabeça. E, assim, não é, modéstia à parte, eu não sei, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu mentalizo com tanto amor, mas tanto amor, que acontece. Demora pra acontecer, mas acontece. Professor, João, dá pra ver que você ama isso. Entende? Quando a gente faz o que ama, quando a gente gosta de fazer alguma coisa, as coisas vão convergindo para dar certo. Sim. E eu admirei muito o que você falou de ser um sonhador. Sim. Eu tenho muita fé, assim, né? E eu acho que isso tem tudo a ver. Você mentaliza e você trabalha para que aquilo aconteça, né? Sim. Então... não sei se você trabalha, porque eu não sinto que eu trabalho. E você fica cansado, né? Óbvio, né? Você tem muitas atividades. Mas chega o final do dia e você fala assim, isso quer trabalhar? Então eu gosto de trabalhar. Que massa. Mas, cara, bom seria... Eu espero que todos, né, possam chegar assim um dia, né? Falar, cara, eu amo isso daqui, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Sim. E seja na área que for, né? Porque daí a gente tá assim... a gente tá aqui falando de trabalho, mas falando de uma coisa tão gostosa, né? Sim. Tão leve. Sim. E dá pra ver que tem paixão aí no olhar. E por isso que as coisas vão acontecendo. Isso é muito legal. Sim. E daí, como eu tava falando, sempre sonhei em ter um lugar, né? E daí foi o seguinte, no final de 2019, depois de todo esse rebuliço de competição, TCC, estágio e tudo isso, minha vida tava convergindo para uma coisa que era incerta. Eu não sabia o que ia acontecer, porque eu morava numa república, com vários amigos, e daí a república estava acabando, não tinha como sustentar, mas, né, eu estava estagiando na Heineken na época, e não tinha pretensão de plano de carreira, enfim. E daí eu falei assim, cara, não vou continuar, não é o que eu quero, não me sinto feliz, não me sinto completo, não é o que eu quero. Eu já sabia que ser engenheiro químico, quando eu me dei conta que eu não queria ser engenheiro químico, faltava quase nada para me formar. Então eu falei, não, eu vou terminar e é isso. E daí foi quando, assim, antes de eu vir para a faculdade, lá em 2013, 2014, meus pais se divorciaram. E nesse meio tempo, eu tenho 2 irmãos, eles casaram e aí minha mãe ficou sozinha em casa. E daí começou minha história com ela. No sentido de que eu olhava para minha mãe e eu falei assim, cara, não posso deixar isso acontecer. Ela ficava em casa, não tinha atividade, já não trabalhava mais e estava ficando muito depressiva. E eu falei assim, cara, não, eu como filho, assim, ó, fico até emocionado, de verdade mesmo, porque eu olhava aqui e falei assim, ela vai ter algum problema daqui a um tempo, porque, né, o cérebro, se você não estimula ele, sim, você tem que estar com a cabeça ativa, também, né? Tem que estar ativo. Tem que estar ativo, sempre, senão, assim, a vida perde propósito. E daí eu virei pra ela um dia e falei assim, mãe, vamos mudar de vida? Vamos fazer isso daí, vamos, eu quero abrir um ginásio, quero que você tenha uma atividade, eu quero que você fique lá no ginásio comigo, eu quero que você, e ela é muito boa de venda, né? E daí eu falei, quero que você seja o nosso comercial, quero que você fale, quero que você tenha uma atividade. E daí ela falou assim, ai, mas será que vai dar? Que não sei o que. Mãe, vamos fazer dar, como não? Vamos, não sei o que, tudo mais. E foi, e aí começou a jornada do Rebelde. Que da hora. Isso foi em finalzinho de novembro, começo de dezembro de 2019.
foi quando eu comecei a fazer a pesquisa de mercado, orçamento, e aí foi assim, foram meses intensos na minha vida, mas assim, faria tudo de novo. Que massa. E daí foi quando eu comecei a achar um imóvel, achei um imóvel perfeito, porque para ter o TIR, como eu disse, tem que ter o espaço de 16 por 12. Não tem como ser menor que isso. E o pé direito tem que ser alto. Sim. Tem que ser no mínimo 7 metros. Você manda a galera lá pra cima. É, não tem como. Se não for acima de 7 metros, você fica limitado, assim. Enfim, tem que ser assim. E achei um imóvel e comecei a querer alugar esse imóvel e documentação não passava, não dava certo, não foi. Depois eu descobri que não tinha BITS o imóvel. Daí eu falei, como que eu vou investir no imóvel sendo que não tem a BITS? Sim. E daí chegou o dia, eu estava em hotel já, vindo aqui e indo. Chegou um dia que eu fui lá na catedral, a catedral aqui do centro, e sentei na praça. Daí minha mãe estava aqui mais e tal. Eu olhei pra cima, assim, puta vida, será que é isso? E se eu não tomasse aquela decisão, curiosamente, a pandemia ia começar. E aí não ia ter volta. Porque se eu não fizesse naquele dia, nada teria acontecido. Aí eu nunca me esqueço, estava sentado naquele banco ali da praça e tá a catedral na minha frente, assim. Aí eu olhando, rezando um pouco, assim, né? Sim. Triste, né? Já tava quase desistindo. Olhei pro lado, uma imobiliária que fica ali do lado. Eu não vou fazer merchan de graça. Isso aí. Se a imobiliária quiser entrar em contato com a gente, com o nosso podcast para patrocinar. Patrocinar o ginásio. Aí a gente fala. Sim. E daí eu olhei e falei assim, vamos lá, a última chance. Só tinha uma bala no pente, essa é a última. Fui lá, cheguei, olha só, quando as coisas acontecem como tem que acontecer. Cheguei, olha, eu preciso do imóvel, um barracão, assim, assado. Ele olhou assim pra mim, você não vai acreditar. Na hora me gelou assim, eu falei, ai meu Deus do céu. Daí ele chegou aqui essa semana. Nossa. Desse jeito assim. Ele me mostrou, eu falei, pelo amor de Deus, vamos lá agora. Ah, o proprietário é meu amigo. Daí eu falei, liga pra ele agora, vamos lá. Juro pra você, em 1h30 da hora que eu entrei na imobiliária e eu fui até o barracão. Fechou ali mesmo? Fechei ali. Caraca, velho. A documentação foi aprovada de primeira e a história começou. Cara, que da hora, que história bonita, velho. Sim. Que bonita. Superação, né? Nossa. Acho que começa uma superação desde você com a tua família. Mas que história linda, cara. E daí, calma. Tem mais. Aí começou a peregrinação, assim. Você quer. Eu fico pensando assim, né? Você quer atingir o sucesso? Você quer fazer a coisa certa? Então vamos ver o quanto você tolera. Porque daí a gente não sabia da pandemia, né? E daí eu assinei o contrato. O contrato começava dia 28 de fevereiro de 2020. Nossa. Dia 14 de março de 2020 foi a festa de inauguração. Dia 18 de março de 2020 começou o lockdown. Estourou tudo. Eu abri sem cliente. Eu abri... Assim, foi um caos. Um caos. Abri. Caraca. E fiquei 50 e poucos dias em casa. E daí quando abriu, um monte de sanção, né? Obviamente, né? Foram regras de segurança, regras sanitárias impostas pela prefeitura. Sim. Que a gente tinha que seguir, sim ou sim, não tinha opção. Enfim, foi muito difícil o começo. Mas é aquela coisa, aos pouquinhos, aprendendo a como fazer as coisas, aprendendo como conquistar a cidade, porque Ponta Grossa, querendo ou não, tem uma mentalidade conservadora ainda. Sim. Né? Se você for pensar assim, o público entre 30 e 60 anos ali, fazendo essa faixa de idade, o pessoal tem são um pouco conservadores. E a gente ainda tá numa cidade que é mais tradicionalista. Sim. Tá mudando. Mudando aos pouquinhos. Mas ainda é, né? E daí pra você entrar falando, eu tenho um ginásio de cheerleading, e tem um ginásio de ginástica artística. E daí, assim, no começo foi bem complicado. Daí as coisas foram evoluindo, a gente foi crescendo quanto equipe de TIR. E daí, em 2021, foi quando
entrou na sociedade, então pro começo primeiro foi só eu, daí entrou na sociedade minha mãe, que indiretamente já era minha sócia, Sim. o Guilherme, que é meu sócio, que ele é ex-atleta, mais de 20 anos de ginástica artística, Legal. o Jesus, que também é Guilherme, a gente chama de Jesus, que ele entrou no TIR junto comigo, Que da hora, na UTF lá. na UTF, Que e massa. meus irmãos, que entraram como sócios investidores para Legal. ajudar, e eles também são empresários lá em Campinas, só que todo o conhecimento que eles agregam de empresa, de como contabilidade, toda essa parte assim, ajuda bastante. E eu parto do pressuposto, Geraldo, que é o seguinte: eu quis que todos fossem sócios, para que todos incorporem aquilo como seu. Então você trabalha lá, aquilo também é seu. Legal. Se aquilo cresce, você cresce. Eu parto disso. Eu poderia dar um bom salário, eu poderia remunerar de outra forma, mas se você se sentir parte da família, literalmente, até no papel, Com certeza. você se sente mais motivado. Então, eu parto desse pressuposto para fazer a empresa crescer, entendeu? E eu falo assim, Sim. de nada adianta eu ser dono de uma coisa mediana do que ser parte dono de uma coisa grande, Com certeza. entendeu? E agora é o que a gente vem construindo, né? Com valores, minha mãe sempre lá perto, tratando as crianças muito bem e dando aquele carinho materno. Todo Que mundo se massa. sente muito bem. Então, assim, lá no ginásio, a gente preza muito pelo bem-estar do pessoal, Legal. né? E daí, hoje, fiquei muito feliz porque a gente fez uma campanha lá, We Are Rebellion. Então, por exemplo, poste uma foto e marca a gente, põe a hashtag. Aí você vê, né, o pessoal postando foto, falando, nossa, muito legal. E a galera gosta muito, né? E Isso é- ver que isso é fruto de um sonho. Que massa, cara. Isso é muito bonito, mano. Que Deus É. abençoe cada vez Amém, mais amém. todos vocês nessa Amém. jornada. Um negócio. Pera, antes de eu começar aqui, onde que é o ginásio pra todo mundo que tá vendo e assistindo a gente? Tá, o ginásio, ele não tem como errar. Todo mundo aqui em Ponta Grossa sabe onde fica o Detran. Sim. Ele fica a 5 quadras do Detran. Na Marquês do Paraná, você desce 5 quadras e ele fica de esquina lá. O endereço para você chegar pelo GPS é Rua Barão do Bojuru, número 87. Tá? Então, Facinho. é facinho, assim. Facinho, Passou o facinho. Detran, conta 5 quadras, você vai ver de esquina ali. Show de E bola. hoje a gente tem aulas de ginástica artística, infantil e baby. Ou seja, a partir dos 3 anos a gente atende. Era isso que eu ia te perguntar. É. Como que tá bastante gente, criança, adolescente? Olha, eu recentemente eu comecei a estudar tráfego pago, né? Legal. E daí eu comecei a eu mesmo fazer as campanhas. E graças a Deus tá dando certo, muito certo. A gente começou a fazer o tráfego pago com a colônia de férias. Pô, Que é que uma da coisa hora. que é muito carente aqui em Ponta Grossa. Tem uma ou duas só. E quando eu fiz, juro, eu coloquei um valor ínfimo e veio 88 crianças. Que massa. Durante 3 semanas. Caraca. E daí foi quando deu o boom. Nossa, é muita criança. É muita criança. Obviamente não foi tudo no mesmo dia, né? Era 30 num dia, 20 no outro, mas no total, assim, foram 88 crianças. Que da E isso hora. foi muito legal, porque daí me pressionou a eu evoluir nessa parte. Sim. Porque até então eu não cuidava do marketing, só que daí fui indo. O João, acho que o TIR, assim como... Vou fazer uma comparação aqui um pouco, talvez um pouco longa, mas eu vou comparar essa questão, porque assim, você ofereceu um serviço e a demanda veio, né? Sim. Então, comparando aqui bem rapidamente com a nossa ciclofaixa, né? Com as nossas ciclovias, muitos antes falavam, não tem ninguém que pedala na cidade. Não tem ninguém que gosta. Ninguém vai caminhar na rua, você é doido. Ponta Grossa tem subida, quem que vai pedalar? Cara, botaram ciclofaixa na Monteiro Lobato, se passa lá hoje, cara, é o dia inteiro pessoa utilizando. Graças a Deus, senão nós ia levar pra cabeça. Graças a Deus deu certo, mas eu acho que é igual o TIR, cara. Sim. É a ginástica, né, que vocês oferecem também, porque a galera não conhece, né? Não. E você não. veja que massa, o marketing digital, o tráfego pago é um negócio fantástico. Você alcança milhares de pessoas com um hoje, valor, curiosamente, com valor hoje, baixo, né? 6 pessoas vieram lá no ginásio, nunca conheceram, são daqui de Ponta Grossa e nunca me conheceram. E aí eu chego até elas, isso é mágico.
É muito legal, né? É muito massa. É muito massa. E você oferece um serviço de qualidade, Sim. as pessoas veem aquilo ali, veem, por exemplo, a aprovação que tem, né? Sim. Por exemplo, eu sempre vejo o pessoal postando no Instagram que estão lá treinando. Sim. Então então eu já sei que vocês têm uma aprovação que o serviço de vocês é de qualidade. Sim. Eu falo, pô, eu não vou devido à minha idade, à minha lombar e tudo mais. Mas isso Vocês não é sabem- desculpa, tá? Porque tem Aí, ó. pai e filho que vão treinar lá. O pai passou dos 40, leva o filho lá de 15 Aí, e eles rapaziada, treinam junto. semana que vem a gente tá marcado um treino com o pessoal. Só deixa eu te perguntar uma Acabei de coisa. levar uma invertida aqui. A gente tem que durar 1 hora ou não? Não, tranquilo. Ah, tá. Tranquilo. porque tem conversa ainda. Fique frio. Eu nem perguntei enquanto nós estamos aqui, mas fique frio, tá tranquilo. Tá. Mas ó, semana que vem, compromisso firmado aqui, a gente vai fazer um treino. Tá, beleza. Depois a gente filma a equipe aqui, vai todo mundo. Mas que massa. Mas é a questão de você oferecer um serviço de qualidade. Aham. E eu fico muito feliz, né? Que, pô, Agora, quer ver? Eu um vou monte de fazer gente uma foi. comparação com você. Veja bem, você falou da ciclovia, né? Para uma pessoa praticar o ciclismo, ela precisa de 2 coisas. Falando grossamente, né? Sim. Grosseiramente. A bicicleta e um lugar seguro para andar de bicicleta, sim. certo? No TIR, você viveu na pele como que é carregar os tatames, certo? Sim. Mas o tatame não é o solo de competição do cheerleading. Certo. O solo de competição de cheerleading, aqui no Brasil, ele é, por enquanto, ele é uma estrutura que chama Tier Floor, que são esteiras. Cada esteira ela tem 1,80 m e são 9 esteiras, ou seja, então dá 16 metros por 12, certo? No Brasil hoje tem 3 Tier Floor. O nosso, que Caraca. fica no Rio de Janeiro e o outro que fica só para os campeonatos lá do Tier Fest. Então tem 3 no Brasil e um deles fica aqui em Ponta Grossa. Pô, que da hora. Qualidade extrema, né, rapaziada? Estão entendendo, né? Exatamente. Mas, pô, parabéns por isso. E Que da hora. daí o que significa isso? É que ele é uma espuma e vem um carpete por cima. E ele tem a repulsão específica para você fazer as acrobacias de solo, que é o tumbling, que é uma das atividades que a gente também oferece lá no ginásio. Então aqui em Ponta Grossa, então o que a gente tem de estrutura lá? O Tier Floor, que já é meio caminho andado, sinceramente. Pô, Porque, veja bem, qual que era o problema que a gente tinha? A gente treinava num espaço que era mais ou menos 10 por 8. Então é menos da metade do que a gente deveria treinar. E era no tatame. E o Tier Floor, ele tem 1,80 m, uma faixa. 1,80 m, uma faixa. 1,80 m, uma faixa. A coreografia ela é montada em cima dessas faixas, não das linhas do tatame. certo. Então, por exemplo, tem 1,80 m, cada tatame tem 1 metro, então fica 20 centímetros de folga. O que acontecia? Entendi. A gente pegava a fita crepe, media 1,80 m, passava a fita crepe, colava. E fazia isso. Nada, dava só 5 ou 6 faixas. Quando a gente chegava na competição, Pois é, pra vocês se a gente acostumar, ficava né? perdido. Porque você não tem muito tempo para você aquecer ou fazer uma passagem de rotina, uma marcação ali, só para ver onde que fica cada coisa. Não tem esse. Já é mais uma dificuldade. Mais uma dificuldade. E tem mais. O tatame ele tem 30, 40 milímetros. O Tier Floor ele tem, é outro material e ele é uma densidade diferente. O que acontece? Você treina as acrobacias de solo no tatame, você vai para o Tier Floor, a repulsão do solo é outra. Tipo, é mais forte, assim, É mais diferente, alta. ela é mais lenta. Porque o tatame ele é mais duro. Então você bateu o pé, você já sobe. Saquei. E é mais duro, é mais difícil. O Tier Floor ele absorve mais. Aí o que acontecia? A gente ia pra lá, eu mesmo fui competir com a Bruna, né, minha namorada, que a gente, né, treina junto desde 2018, todas essas competições que eu te falei foram com ela. Que legal. A gente ia competir e daí a gente caía. Porque é diferente. Nossa, Você pô, bate no solo e não sobe É igual. literalmente um chão totalmente diferente. né? Exatamente. Pô, você não tá acostumado com o Pra vocês entenderem, quem tá assistindo aí que não entende nada, deve ser igual o tênis. Tem o Saibro. saibro e tem o Acho que é o campo, quadra. quadra normal, né? Que é de concreto e o saibro. Os especialistas do tênis que nos perdoam. Desculpa. Mas acho que é o saibro e a Isso, quadra. Exatamente. Aí quem joga tênis sabe que a bola gira diferente completamente. É a mesma coisa, você treinou a vida inteira no saibro. Aí você vai pra quadra.
Se eu não me engano, acho que a quadra é bem mais rápida, né? Porque daí a areia não absorve a bola, né? Acredito que sim também. Desculpa a ignorância se eu falei alguma bobagem. É tipo isso. Que troca até a bola pra se adaptar ao piso, por exemplo. Exatamente. E aí a gente tinha o quê? 10 minutos. Puxa. Sente aí. Como sente aí? Não tem como. E decore as faixas e linha. Exatamente. Caraca. E daí, quando a gente foi abrir o ginásio, eu falei, mãe, é uma estrutura que custa 4 vezes mais do que se fosse de tatame. Hoje em dia, e essa espuma ela é importada. E tinha uma empresa só que fazia aqui no Brasil. Liguei pra ele, tal, daí minha mãe falou assim, olha, já que vamos fazer e tudo mais, Sim. então vamos. E foi. E olha, outra curiosidade, essa daqui é mágica. Eu, na minha vida inteira, achei que era 12 metros por 16. Uhum. Cheguei lá no barracão, peguei a trena, botei lá, dei 12. Deve ter um pouquinho a mais, beleza. Quando o cara mandou pela transportadora e me mandou a nota fiscal, eu olhei a esteira ali, 12,40. Falei, nossa, azedou. Agora já era. Daí, olha só, mais uma vez, quando chegou, isso foi acho que demorou 2 meses para chegar, mais de 2 meses. Chegou no dia 7 de maio de 2020. Nunca me esqueço. Que massa. Eu lembro tudo na minha cabeça. Datas eu sou bom pra guardar. Daí, eu desenrolei ele e ele encaixou como uma luva. Mas não 1 centímetro, juro por Deus. É assim, ó, muito perto. E aí deu certo. Que massa. Agora, falando mais da estrutura lá do ginásio, né? Além do tier floor, a gente tem que ter colchão de absorção, a gente tem a cama elástica, a gente tem mini tramp, tem o trampolim, tem o colchão gordo, tem a trave para ginástica artística. Que massa. E vou dar o spoiler ao vivo. Tá ao vivo ainda? Tá? Lá? Tá? Tá? Boa. Então eu vou dar um spoiler. Aí, ó. Ó, a gente acabou de adquirir mais uma estrutura pro ginásio, Que da hora. que é uma estrutura que se chama Tumble Track. Tumble Track. Tumble Track é uma esteira de cama elástica, ou seja, é uma cama elástica comprida. O que isso faz de diferença? Quando você está aprendendo uma acrobacia, você pode aprender ela no solo, no colchão. É aquilo que aparece na TV, às vezes, ginástica treinando? Isso, Parece. é isso aí. Sei. É uma esteira, só que de cama elástica. Massa. Entendeu? E daí, o que isso traz de vantagem? Quando a pessoa está aprendendo, ela não tem, né, muita noção das coisas, aprendendo a cama elástica é muito mais fácil, porque ela te joga. Sim. Entendeu? Depois você prende lá e depois você vai pro solo. Entendeu? E daí, né, em 2021 a gente tentou fazer um box de crossfit, mas só que Ponta Grossa tem muito box de crossfit. Bastante, né? Agora. E daí a concorrência foi braba. Daí eu falei, não vou lutar uma guerra que não é minha, entre aspas, né, guerra. Sim, sim, a concorrência, né? Não vou lutar uma coisa que não é minha, não é meu foco. Vamos mudar a direção e ser o melhor centro, A referência numa coisa só. Que massa. Porque a ideia de ter o box de CrossFit era dar uma aula para os pais enquanto eles estavam esperando. Só que, né, eu aprendi na pele que às vezes os pais só querem ir lá para conversar. Eles não querem treinar. Acontece, mas tudo bem, tudo bem. E daí a gente, né, conseguiu se desfazer desse material, ainda bem, né? Teve só 8 meses de uso também, né? Daí a gente comprou o Tumble Track e uma assimétrica, sabe, as barras assimétricas da ginástica artística que a gente usa na Olimpíada, só que em miniatura. Certo. Né? Então essas duas estruturas a gente adquiriu, Que da hora. fora mais colchão, fora mais trampolim. Pô, mas é um negócio completo, né? Hoje a gente tem todos os aparelhos femininos com essa... É porque o nosso foco não é alto rendimento para as crianças, né? Então a gente até pensa de, né, no futuro levar elas para as competições de ginástica artística, só que, por exemplo, uma trave, só para você ter uma ideia, uma trave oficial custa R$18 mil. Então, assim, o que isso ia trazer? A gente ia fazer uma equipe de competição? É o foco? Não, é a escolinha. Então, Por enquanto. por enquanto. Claro. Por enquanto. Com certeza. O dia que eu tiver num barracão Eu concordo ou plenamente. outra unidade, eu tenho que sonhar, né? Com certeza. O dia eu quero ter um tablado, por exemplo. Hoje um tablado, pra você ter uma ideia, custa R$260 mil um tablado. Entendeu? E ele é 14 por 14. Aí tem que forrar de mola no chão, enfim. É assim, é muito difícil, é muito caro. Pô, mas, professor, um negócio que já me chocou aqui muito positivamente é que Ponta Grossa tem um dos três. É quase as insígnias do dragão.
É um dos 3 do Brasil inteiro, pô. É. Pô, isso daí é um negócio que tem que ser divulgado, tem que ser. A gente vai fazer alguns cortes no podcast, esse vai ser um com certeza. E a gente vai divulgar pro senhor ter o barracão, ter o Rebellion pra cidade inteira. Isso foi corte agora? Foi corte? Tá cortado? Depois você vai cortar. Vai ser, deixa eu Não, falar. o incrível é que tem gente que não deu ainda o valor disso. E não quer e não aceitam pagar uma mensalidade de tipo R$18 por mês. Não, Se isso você vai alugar um quadro de society, você joga futebol? Sim. Quanto você paga? Pô, é uns 120, né? 120 a hora. 140 a hora. Eu tava cobrando por atleta R$8 por 12 horas por dia. Nossa. 3 horas no domingo. Então é um processo lento de É que assim. Volta agora. Eu acho que as coisas têm que ser valorizadas, né? Isso, igual o senhor falou. A gente tem aqui em Ponta Grossa, repito, tem 3 do Brasil inteiro. E um dos chãos? Um dos chãos? Pode ser, né? põe Um dos pisos Sim. especiais para a prática do esporte está em Ponta Grossa. Pô. Sim. Então isso tem que ser muito valorizado. Isso Sim. tem que ser muito valorizado. E aos poucos, né? Apesar de... como assim, eu estar aqui hoje, levou alguns anos para acontecer. Claro. Um dia vai acontecer isso, as pessoas entenderem isso. Sim. Mas a gente tem que ter paciência. É um esporte novo. O TIR ainda eu galgo espaço no meio universitário. E meio universitário é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco no assunto. É um pessoal que assim, é difícil você juntar recurso financeiro. Não, a gente entende totalmente. Até porque pelo Oasis, eu não sei se a gente treinava lá no Palmeirim. Tem um ginásio lá. Municipal lá. A gente treinava, tem a quadra do Society. A gente treinava na outra parte. Tipo, você entra, tem uma parte que é tipo assim, uns 8 metros por 4, a gente treinava aqui. E aqui era o Society. Não, a gente treinava ali. A realidade do esporte, professor, tanto do TIR quanto... Claro, do TIR acho que com mais dificuldade, mas a realidade do esporte na nossa cidade é muito difícil. Sim. É muito tensa, assim. A gente viu recentemente... Infelizmente, as nossas seleções de juventude, jogos abertos, não vão para competições por falta de incentivo. Os jogos estudantis municipais quase não aconteceriam esse ano. Então a gente tem que batalhar de todos os lados. É batalhar por mais espaços, é batalhar por valorização de seleções. Sim. Enfim, é batalhar para que o esporte não morra, né? E eu acho que isso que o senhor criou é um incentivo para que o esporte na nossa cidade não morra. Vamos entrar nesse assunto, que é um assunto que eu quero falar muito, para deixar registrado. Eu tenho certeza que pessoas vão ver isso aqui. E, assim, uma curiosidade sobre minha família, até te comentei lá aquele dia lá na Câmara. Faz mais de 10 anos que minha família tem uma associação, que chama Associação Divino Pai Eterno, lá em Campinas, que todo primeiro domingo do mês a gente entrega cesta básica para mais de 50 famílias lá. Que massa. Então tem vários associados que colaboram com isso. E nesse dia, né, eu queria fazer uma homenagem ao Sr. Eurides, que é o senhor que ele faleceu ano passado, com 94 anos, e ele encabeçou isso a vida inteira dele. Ele desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente, desde minha primeira comunhão, 11 anos, ele estava lá, entendeu? Então ele é amigo da minha família há muitos anos, e ele fez isso, ele tinha um sonho de ganhar na Mega Sena e doar tudo, entendeu? É muito bacana isso. E ele fez a associação, que é a Associação Divino Pai Eterno, e aí todo ano, no Natal, minha família, né, minha mãe, minha família, ela comprava presente para todas essas crianças e entregava para todas as famílias. Né, punha nomezinho, quantos? Tem uma menina de 10, um menino de 8, e aí a gente ia lá e fazia o Natal, né? Dava cesta básica, dava o presente e tudo mais. Ainda tá ao vivo lá? Tá. Voltando? Dá pra deixar ao vivo? Não, deixa lá. Então beleza. E daí então essa parte não da caridade, mas assim, da ajuda ao próximo é muito inerente à minha criação. Que legal. E daí foi quando eu vim pra cá, eu falei, bom, minha mãe também, ela é muito entusiasta, minha mãe é a Márcia, tá? Eu falei tanto dela assim, mãe,
Foi aniversário dela recente. Foi. Fazem 3 dias. Aí, ó. Parabéns atrasado, dona Márcia. E daí eu falei, mãe, o Rebellion um dia vai ser um instrumento de ajuda social nossa. Que da hora. E aí foi quando, conversando, né, com algumas pessoas e tudo mais, a gente teve uma ideia, que é fazer um projeto social dentro do Rebellion. Porque até então, Geraldo, qual que era o problema? Não tinha estrutura. Hoje, a empresa Rebellion tem total estrutura para absorver uma comunidade carente que nunca teria acesso ao esporte. Então, assim, antes, por exemplo, eu quero fazer um projeto social. Imagina assim, eu chegando como empresário para a prefeitura e falando, olha, eu preciso de R$200 mil para montar um ginásio para atender na ginástica artística, no cheerleading, ginástica rítmica, enfim, acrobática, enfim. Hoje, a empresa ela já tem essa estrutura. E missão, assim, eu tenho como missão pessoal o seguinte, se eu trabalho e não ajudo ao próximo, se meu sonho não tiver um braço social de, como a gente, né, se você estava discutindo lá sobre o GEM, né, o esporte muda vidas. O esporte tira as crianças do mau caminho, tira as crianças do tráfico, tira as crianças da violência. Ela criar gosto por alguma coisa que seja diferente do que ela já está da rotina, acostumada, e ver e se incentivar a buscar um novo hobby. Pode ser hobby ou pode ser um atleta profissional. Por exemplo, quantas crianças não vieram de projetos sociais? A Rebeca Andrade, por exemplo, medalhista, ela começou lá em Pinheiros, Osasco, se eu não me engano, da mesma forma que eu penso em fazer aqui. Que massa. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho horas vagas no ginásio. Por que não a gente pensar em fazer uma forma de galgar espaço pela prefeitura, né, pela Secretaria de Esporte, de poder oferecer algumas vagas gratuitas para a comunidade, para que o pessoal vá lá. Sim, entendeu? Isso é fantástico. Você vai estar dando um acesso a um esporte que não teriam acesso não em teria, outros. Aqui na cidade não teriam. Não, muitas vezes não tem acesso nem aos esportes, muito entre aspas, aqui tradicionais. Sim. Entende que sai um esporte novo, que está chegando no país. Claro, já é grande hoje, mas todos aqui entenderam, né? A dificuldade que muitas pessoas teriam de chegar até lá, né? Então, isso é fantástico. E daí, isso é muito legal. Aproveitando o gancho do GEM, assim, pô, o GEM ele é tão expressivo na cidade, né? Eu não sou pontagrossense, mas só de ouvir as histórias, é o evento do ano, gente. Eu percebi isso. Eu que sou atleta, eu falei assim, cara, nossa, deve ser assim, você estuda na escola X, eu estudo na escola Y. Ó, dia tal a gente vai se enfrentar, hein? E aí isso. treina. Aí depois deve ser uma confraternização na final, deve ser uma coisa mágica, entendeu? Deve ser muito legal. É fantástico. Aí eu repito com uma pergunta, por que não ter o cheerleading no GEM? Eu, né, quando em 2017, que eu comecei a treinar o The Flames, que é a equipe lá da 6, eu dava aula para o Polivalente. Eu tinha equipe escolar dentro do Polivalente, né? E por que não a gente fazer isso também? Sim. Por que não? Tem muitos treinadores capacitados aqui, né, que derivaram dos times universitários que poderiam treinar. Professor, em conversa, a gente teve uma conversa início desse ano com algumas presidências de TIR, das universidades, das atléticas, e sugeriram a gente colocar o TIR nos Jogos da Primavera. Que já pega eu acho muito importante fazer esse teu projeto social, pega às vezes escola municipal um dia, a escola municipal X vai um dia, a escola municipal X vai na outra semana. Eu acho isso fantástico. Receber eles. Fantástico. Isso vai mudar a vida das crianças. Isso vai criar uma lembrança nelas do esporte, assim, maravilhosa. E colocar o TIR nos Jogos da Primavera. Assim, que acaba sendo um grupo um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais velho. Mas só igual. Não entendi, desculpa a pergunta, mas os Jogos da Primavera são só ensino médio? Perdão. Desculpa a ignorância. Não, desculpa, eu que não expliquei. O GEM acontece desde a criancinha até o 3º ano. Os Jogos da Primavera tinha, desde criancinha. Eles cortaram, acho que a partir da 1ª série, que é o grupo 2, mas eles querem voltar desde o grupo 1, nos Jogos da Primavera. Eles querem colocar nos Jogos da Primavera desde a criancinha até o 3º ano, os Jogos da Primavera.
os Jogos da Primavera vai até o universitário. Ah, é verdade. Vai até a universidade. Eu acho que eu já abri os Jogos da Primavera uma vez. Acho que É, foi lá em ele 2015. sempre teve, nunca parou, inclusive na pandemia nunca parou também, aí foi pelo modo eletrônico, né? Mas a gente pensa em colocar isso, claro, pensa em colocar, muito entre aspas, aqui em conversa com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é o EPG responsável pelos Jogos da Primavera, mas que já se Isso é a mostrar nível municipal ou... regional. Regional? O Primavera é regional, né? Municipal? É o jogo. Segundo mais antigo do Brasil. Isso aí. Interessante isso. Nossa, né? perdão minha gafe aqui dos Jogos da Primavera regional. É o municipal. do Brasil e independente é o mais antigo. Olha que É, beleza. sim, é um campeonato assim, extremamente tradicional, clássico na nossa cidade. Peço perdão que é municipal, mas é que pegou a faculdade e eu já lembrei de outras faculdades, aí já me embaralhei. É muita coisa às vezes na cabeça. Mas isso ia ser um negócio muito legal, que pega desde do ensino médio até a universidade. Então a gente é parceiro de adicionar esse esporte aí junto. Ia ser um negócio muito bonito. Né? E também até fomentar o crescimento do esporte a nível escolar. Com certeza. Colocar os treinos nas escolas, né? Sim, porque Isso não? ia ser muito... Pô, a gente comentava antes do podcast começar oficialmente aqui. O quão forte isso é pra fora, né? A gente ia falar Estados Unidos, mas você trouxe o exemplo de Chile, Colômbia. Sim. O quão forte é o TIR no ensino médio nos Estados Unidos, na universidade lá. Inclusive a gente estava até comentando que tem até bolsas de estudo, como tem para o futebol americano, para o futebol de campo, para basquete, tem para o TIR. A valorização que... Sim. Claro, eu tenho um sonho de que a gente chegue um dia onde a Bolsa Atleta seja extremamente mais acessível a todos, tanto para o TIR quanto para futebol, basquete, vôlei, handebol, enfim, todos os esportes. E eu acho que a gente pode estar num caminho, entende? Se a gente conversar com pessoas que amam o esporte, com pessoas que querem fazer a coisa acontecer, eu acho que a gente pode chegar lá, Sim. entende? Se você é uma dessas pessoas, Com certeza. você está no nosso time. Com Então, a princípio, a gente começa adicionando o TIR nos Jogos da Primavera, colocando ele nas escolas. E esse teu projeto social, lá de trás que você comentou, acho que é algo fantástico para a nossa cidade. Sim. Acho que a nossa cidade sai ganhando e a longo prazo isso é muito bom. Sim. Isso vai trazer muitos resultados positivos. O que eu preciso, né? Tem alguma coisa, professor? Não, obrigado. Café, uma água? A live não iniciou por causa do. Uma água, nada? Não. Pessoas comentando. Aí, ó. Tem quantos online aí? Agora tem 4, né? Ó! É bastante gente, hein, pô? Tá bom. Enfim, tem o que eu preciso para operacionalizar isso e tornar isso, fazer isso de uma forma organizada faço até um apelo até à máquina pública de como a gente conseguir organizar isso, pegar uma lista de tal escola, quem tem interesse de fazer uma aula show, uma horinha, 2 horinhas de sexta-feira, até a gente está na Ronda. Então ali tem duas escolas municipais, se não me engano, ali. Tem uma ali por trás, agora eu não me lembro o nome. Não lembro. Baita vereador. A estadual Filho Becker, né? Ah, gente, não sou daqui, não sei. A estadual Becker, tem a municipal no lado do. Não vou saber o nome. A gente já, em 10 segundos Enfim, que a gente descobre. dava pra gente fazer isso, entendeu? Sim, com certeza. Fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte, né? E proporcionar isso para a comunidade, né? Com certeza. E eu vou, ao mesmo tempo, vou reverter, né? Tipo assim, poder doar um pouco desse meu sonho para pessoas que talvez não teriam condições de fazer isso, entendeu? Sim. E daí tudo se amarra, entende, Geraldo? Porque daí você fala, bom, é meu sonho, hoje é meu meio de sustento, vivo disso, preciso disso, é o que eu amo, mas não deixo de ajudar os outros, entendeu? Sim. E, professor, acho que todo o nosso propósito, ele é para quem e para que também, né? Sim. Existe, claro, a realização pessoal, é óbvio, mas eu acho que o ser humano, principalmente, você já vem de uma família que tem a tradição de ajudar o próximo. Sim. Isso é muito benção, assim, já, sabe? Isso eu já acho muito legal. Você já tem uma criação diferenciada, isso é muito bom.
mas acho que todo o nosso propósito tem que envolver outras pessoas. Sim, com certeza. A gente, por exemplo, você abriu o teu barracão, é claro, você abriu porque você ama aquilo. Eu acho que é muito do teu direito de tirar o teu sustento daquilo, mas você nunca deixou de ajudar o próximo, de pensar, falou, pô, eu tenho toda essa estrutura, mas eu quero poder fornecer isso a quem momentaneamente não teria a condição. Entende? Você não precisava falar isso. Entende? Você não precisava. Você tá ali de boa, você tá no teu barracão, fala, viu? Eu tô tranquilo, irmão. Eu não sou assim. Justamente. Não consigo ser assim. Entende? Então, eu acho que isso é muito massa. Você quer ver outro exemplo? 2020, pandemia, certo? Tudo parou. A cidade parou, o esporte parou e o TIR, eu nem falo nem que parou, ele hibernou, ele congelou, ele petrificou, acabou, não teve mais. E agora, graças a Deus, vacinação, toda essa situação melhorando, graças a Deus a vida está começando a voltar ao normal. A gente pode, né, algumas cidades no Brasil já estão, né, não estão precisando usar mais máscara, então assim, as coisas estão melhorando, graças a Deus. E as universidades estão voltando, Sim. de uma vez por todas. E o que acontece? Daí as equipes universitárias estão voltando, certo? E daí o que aconteceu? Eu pensei, pensa comigo, Geraldo. O cara sai lá do interior de São Paulo ou do interior do Paraná, passou no SISU, veio aqui para Ponta Grossa. A família muitas vezes tem que sustentar esse rapaz ou essa menina para bancar ela aqui. É custoso, você sabe, o ramo imobiliário tem uma inflação absurda também, os aluguéis estão bem mais caros, então imagina, comida está muito caro. Aí imagina para um pai, para uma mãe, né, que tem que sustentar o filho aqui, ele já faz um esforço. Sim. Aí eu chego e falo assim, bom, quero alugar o ginásio para as equipes universitárias e eu vou cobrar a mesma coisa que um society. Que seria, por exemplo, que seria, vamos chutar, por muito baixo, R$100 a hora que você joga, sabe que não é, né? Sim. O que acontece? Eles iam ter como? Não iam ter como. Bota 20 pessoas numa equipe, se eles tivessem que treinar 3 horas por semana, isso dá R$300, 1.200 no mês. Não dá certo. Qual foi a minha ideia? Eu fechei uma parceria com as equipes que se interessaram, e aí eu falei assim, olha, eu preciso ajudar no sentido de que preciso abrir mão da minha receita enquanto empresa para que o esporte volte. Sim. Obviamente não pode ser de graça, Sim. tem muitos custos envolvidos. Tem que se pagar, né? Tem que se pagar. Mas assim, a gente, né, nós quatro, né, os meus sócios, a gente chegou e falou assim, olha, vamos pensar em fazer o esporte voltar, que indiretamente, né, a gente está fomentar, né? É o crescimento. E a gente chegou, olha, falei agora um pouco mais cedo, a uma mensalidade para os times universitários de R$18 por mês por pessoa. Agora eu vou te perguntar. Por mês. Por mês. Puta. Para treinar 3 horas no domingo. Aí eu vou te perguntar, o que você faz com R$18 hoje em dia? Isso é pouco, velho. Pouco, Isso né? pode- Nem um X-tudo ali na Balduína você Não, compra. não. Não, impossível. Você pode Gente, comer alguns que sabor. 5? E 5, pô, é pouco? Você come 3 enroladinhos de Viena numa sentada. É verdade. E daí a ideia é fazer um... E aí, graças a Deus, né, essa conversa começou há umas 3 semanas atrás, hoje já tem 3 equipes. Que massa. Pô, é um valor muito razoável. É, Extremamente bom, na verdade, né? extremamente bom. bom. E assim, agora eu te pergunto, eu ganhei dinheiro com isso? Não. Você tá se pagando, né? E olhe lá, não sei como é que tá ainda, mas né? se você for fazer uma conta de quanto me custa a hora aberta, não chega nem perto. Não fecha a conta. Isso vai muito de encontro com o que a gente estava conversando. Eu poderia falar, gente, custa isso e dane-se. E é a vida. E é a vida que segue. Mas daí eu falei assim, eu quero isso, eu não quero isso. Eu quero que as pessoas voltem, criem paixão pelo esporte Massa. de novo. Com certeza. O dinheiro vem sempre depois. Vem sempre depois. E daí a ideia, né, tem a parte social junto com a prefeitura, com relação às crianças. Por que não fazer isso via prefeitura em fomentar o esporte a nível universitário, sendo que a gente já tem a estrutura? Sim. Vamos fazer uma comparação. Imagina que só existisse
3 quadras de futsal no Brasil. Não, é sério, não tô brincando. 3 quadras de futsal no Brasil. Uma aqui, uma no Rio e outra lá em Minas Gerais, por exemplo, lá em BH. E aí tinha aqui. Por que não? Eu falei assim, as universidades querem criar times de futsal, por que não fazer aqui? Entendeu? Mas eles não têm dinheiro, então por que não a gente não pensar numa lei de incentivo para fornecer isso? Entendeu? Vai viabilizar, todo mundo vai ficar feliz, entendeu? Com certeza. E aí você tem como, eu teria como atender todos os times de Ponta Grossa, por exemplo. Né? Como vai ser uma coisa, né? E daí a gente consegue separar para que todo mundo tenha acesso a essa estrutura. E é o fomento ao esporte isso daí, né, cara? Sim. Eu acho que é o que a gente fala do GEM, é o que a gente fala do Juventude, dos Jogos da Primavera. Ele é um incentivo, ele é um investimento. Sim. Entende? Porque os frutos que você vai colher a médio e longo prazo disso, cara, são muito bons, entende? Então, essa mentalidade do esporte tem que mudar, né? Tem que mudar na nossa cidade. Mas, pô, isso é um negócio que você fez para incentivar os times, né? Eu fiz isso. A gente espera que todos os times possam aderir a isso, né? Sei que às vezes sempre tem aqueles que não vão gostar muito e tal, mas, pô, se colocar na ponta do lápis, se colocar quesito segurança. Exatamente. Entende? Você tá ali treinando num lugar que pode chover. Num lugar que se você... Eu vou te listar os problemas, que a gente treinava no ambiental, né? Se você cair, muito provavelmente você não vai se machucar tanto quanto se você cair no chão, né? E então, acontece muito, tá? Pô, acontece Tem demais. que... Eu vou te falar o que acontece. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem vários custos e tal, mas, piazada, 18 pila no final de semana... Não, no mês. Não, então, em um final de semana, R$18. Não, vamos pensar em quanto tá uma latinha de cerveja. A gente mói R$18, né? Não é nem 4 latas de cerveja. Você pisca e você gastou 18 pila. Então vale o investimento do esporte, né? Sim, eu vou fazer uma piadinha, né? Se hoje você for no posto de gasolina e ele põe R$18, ele vai borrifar na sua mão, né? Nossa. Não dá. Não é? Não dá. Hoje não são nem 3 litros de gasolina. É tenso. Vale a pena. E, enfim, eu quero muito, né, que o TIR se desenvolva, volte, porque imagina, como eu te disse, é o maior polo do Paraná em número de equipes. A nossa cidade. O grupo que a gente tem do WhatsApp, que tem todos os ex-praticantes e praticantes, já chegou a 170. Que massa. Aqui na cidade, que você fala assim, Ponta Grossa, tem tudo isso. Que massa, mas, pô, conte com a gente da nossa parte pra divulgar esse esporte, pra valorizar. E assim, pra gente trabalhar no médio prazo para que a prefeitura incentive isso mesmo, né? Sim. No curto prazo a gente já pode com certeza ir conversar com algumas escolas nossas parceiras para irem levar os alunos para conhecerem, para fazerem um dia frila ali, enfim, pra gente promover o esporte mesmo, evento, sabe? Pô. Eu acho muito legal isso. E eu digo mais, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode matar 2 coisas com uma cajadada só. É gratuito, entre aspas. A gente pode fazer um evento, por exemplo... A cada hora eu atendo 25 crianças, por exemplo. Só que para entrar, ela leva 1 quilo de alimento. Com certeza. E daí a gente pega, porque como às vezes eu faço competições internas. Uhum. Eu não cobro entrada, eu cobro 1 quilo de alimento. Nossa. Daí a gente pega esse alimento e leva em asilo, leva em... Agora eu não me lembro qual que a gente levou, mas fica lá em Alvaranas, depois da UEPG lá, não me lembro agora. Minas? Eu não lembro. É a colmeia? Agora eu não lembro, desculpa, mas daí a gente sempre faz isso pra juntar. Pô, isso é legal. Cada vez que a gente leva lá, a gente leva uns 30, 40 quilos de alimento. Pô, agora você imagina o preço que tá o arroz. Cara, faz a diferença na... Faz, lógico que faz diferença. É só quem já participou de ações assim sabe o quanto isso é importante. Sim, quanto, e daí a gente pode fazer isso assim, muda, né? Muitas vidas. A gente da nossa equipe, que só pra você contextualizar também, né? O Mineiro, ele é da ONG Anjos da Noite. Acho que, não sei se já ouvi falar, acho que você conhece, né? É o Mineiro, Malaquias, enfim, tudo essa galera. Antigamente, quando tinha open bar, era eles, era nós. A gente ficava sempre na entrada recolhendo e tal. E, cara, é um negócio assim que a gente tem muito que evoluir como sociedade ainda, né? Sim, pô. Porque a gente vê... Eu acho muito válido as ajudas a todas as catástrofes que acontecem, mas a gente tem que olhar para o nosso lado, porque do nosso lado, por exemplo, tem gente passando fome. A gente poderia ter feito alguma coisa? Não, de imediato. Mas com certeza tem gente passando necessidade aqui na cidade. Sim, eu acho que sim, é igual a gente falou, eu acho que é justo. Muitas vezes ele, mandei um pix para Petrópolis, mandei um pix para outra localização. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo,
Mas a gente tem que muito olhar para o nosso lado também. Sim. Infelizmente tem comunidades em Ponta Grossa que carecem muito. Sim. E essa é uma das atitudes que, claro, a gente vai se ajudando e nosso mandato, Vamos pensar no as negócio. pessoas que estão assistindo Se a com gente certeza fosse são fazer muito um parceiros. evento, se a gente fosse fazer um evento 100% beneficente, a gente ia organizar ali, daí você vai me ajudar, porque daí eu preciso da lista de interessados. Sim, E daí eu falo assim, olha pessoal, para esse evento acontecer, a meta de arrecadação são 300 quilos de alimentos. sim, Aí a gente pega isso daqui, aí você vê quais são, dá uma pesquisada, obviamente você vai saber quais são as regiões que mais carecem, e a gente faz uma doação, faz uma campanha, ou isso seria mágico pra mim. com certeza. Mágico. Porque daí o Rebellion ia ser um instrumento Que para massa. conseguir arrecadar mais, entendeu? Pô, que da hora. Aí, ó, mais um negocinho pra gente pôr na nossa lista e fazer isso daí acontecer. Por que Somos não? parceiros, somos parceiros demais. E daí a gente vai conseguir doar comida e levar o esporte para as crianças. Com certeza. Isso, pô, isso muda. Eu comentei com os. Ó, era pra falar isso aí no podcast. Mas a gente tem eu falei com os piás, falei com a Juliana. A gente tem o sonho assim de formar um instituto fomentando o esporte, várias áreas do esporte assim e ajudando, entende? Porque a gente vê que o esporte muda, o esporte tira a criança da situação. Em vez da criança estar na rua, em vez da criança ser um aviãozinho, a criança vai pro esporte, entendeu? Sim. E vocês podem pensar, muitas pessoas às vezes podem pensar, falar, Conversa. Ponta Grossa, é conversa fiada. Não é. É só quem já conheceu realidades que sabe o que o esporte pode fazer. Eu não conheço Ponta Grossa como você conhece. Eu tenho certeza que você deve ter visitado muitas regiões que eu nem faço ideia que existem aqui. Mas se você pensar a nível periferia, pensa, a Ponta Grossa é uma cidade que cresce bastante, né? Sim. E daí os bairros que são mais afastados, com certeza deve ter problema de vários tipos. Então imagina uma criança que nasce lá no bairro afastado. Quando que ela ia imaginar, ela só vê na televisão, nas Olimpíadas que passa na televisão. Como que ela ia imaginar que ela ia fazer isso um dia? Ela tem um dia e fala, nossa, eu fiz ginástica, eu fiz tir uma vez na vida. Imagina com a força que ela vai agarrar isso. Exatamente, Entende? isso é mágico. Que isso massa. não tem preço, não tem que nada da hora. que pague isso, entendeu? Que da hora, cara. Eu fico muito feliz com esse papo, fico muito feliz com essa conversa. Eu também. De verdade. É quase que um propósito de vida, entende? Sim. E tá se concretizando, Sim. né? Tá se concretizando. Porque antes eu não tinha, agora é uma empresa muito mais sólida. Então eu consigo, né, arquitetar isso, ter uma estrutura bacana, corpo docente, meu sócio, todo mundo. Antes poderia ser um sonho, mas agora ele pode acontecer. Que da hora. Não. Graças a Deus, Tá. Deus nos colocou um em direção ao outro pra gente conseguir fazer isso acontecer. Porque eu sozinho não teria como, né? Eu ia bater de porta em porta em cada escola e falei assim, olha pessoal, eu quero fazer isso. Não, mas eu acredito nisso que você falou. Deus unindo propósitos. Sim. Propósitos. E fico muito feliz com isso, professor. Muito feliz mesmo. De verdade. Esse papo foi muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Eu nem sei em quanto tempo a gente tá, mas esse daqui acho que tá sendo um dos podcasts mais longos jura? da nossa história. Ixi. É? Já é? Vou ser bem honesto. É que assim, eu gosto de conversar. Né? Mas eu agora acho que a gente não sei, né? Se vai cortar isso aí, mas eu não sei se tem muito mais assunto. Mas juro, as ideias são tantas. Porque como eu te disse, eu sonho tanto que daí se a gente for assim, João, vamos fazer isso aqui? Eu vou olhar assim, cara, dá pra fazer, vamos fazer. Dá pra fazer. Se eu posso, eu trabalhar pra ajudar o outro, entendeu? O que eu preciso, na verdade, é de que você me fale, olha, João, eu consigo a lista de pessoas, vamos marcar tal dia tanto de abril, pode fazer? Vamos fazer, sexta-feira. Chama a galera aí, de manhã até de noite, vamos trabalhar tudo mais. Chama RPC, e faz não sei o quê, e faz tudo. Que da hora. Você entendeu? Massa. Aí, ó, então esse é o episódio mais comprido do nosso podcast. Aí, ó, é você e o Mano Brown no Podpah lá que foi. Foi o episódio mais assistido, o episódio mais comprido. Quanto que bate de visualização os... Cara, no Spotify a gente tem como mensurar isso? De plays? No Spotify é o nosso técnico ali. No YouTube a gente já bateu mil e poucas visualizações em um episódio. A meta é bater essa daí agora, hein? Viu? Vamos a gente, o podcast mais assistido do YouTube por enquanto é o do Guedes. Da Cavan, sabe? Pô, eu toquei com ele esse final de semana. Aí, ó. Eu também sou DJ daí. O cara faz tudo, velho. O cara é químico, professor de tir, DJ, porra, entusiasta, faz tudo, velho. Nutricionista, verdade.
Você é professor de educação física, tá fazendo educação física. Cara, que da hora. Campeão mundial. É. Vai ser. É isso aí. Um dia ainda espero ter saúde pra chegar lá. E entusiasmo, mas que bom, pô, porque eu tava com o Guedes esse final de semana. Daí, inclusive, só uma curiosidade, ele ficou com um filhote da ninhada do pastor alemão, né? Oh, que da hora. Daí ele me encontrou lá, tava tocando. Ele não tocou esse dia, né? Mas faz o quê? Umas 3 semanas eu abri pra ele. Eu Que toquei massa. antes dele. Daí, agora a gente tá bem próximo por causa da Cavan, a gente toca e tal. Mas vamos ver, ó. Vou bater a meta Tem aí, que bater, Guedes, ó. tem que bater a visualização dele. Esse cara é sangue bom. Perdão, gente, perdão. Professor, então, talvez pra gente quase ir encerrando já, quero muito agradecer você, agradecer pela tua presença, pelo teu empenho, agradecer porque a gente marcou por 2, 3 vezes e por dificuldades não deu certo, mas acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Hoje, 2 anos de Rebellion. Nossa, não podia ter comemoração melhor. Pô, nossos parabéns, que a gente deseja todo sucesso do mundo, muitas felicidades, muito sucesso, muitas conquistas. E, por favor, deixe uma mensagem para todos que estão ouvindo e assistindo a gente. E a gente fica muito feliz, de verdade, de você estar aí. E conte com a gente para Obrigado, eu que tenho que agradecer. essas ideias. De verdade mesmo. De verdade. Ó, então assim, pessoal, primeiro, eu que tenho que agradecer. Eu estou me sentindo privilegiado de estar aqui, né? Da gente ter uma conversa muito leve, muito descontraída e que vai ficar aí gravada eternamente. E espero que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. E assim, eu sou uma pessoa, como eu disse para você, que eu sou muito sonhador. E esse meu sonho, ele, além de contemplar o que eu quero para mim, eu sempre penso no próximo. E como o esporte muda vidas, poder propiciar isso, mudar vidas e fazer com que o pessoal conheça um novo caminho, um novo rumo, isso virou para mim uma missão de vida, entendeu? E ainda mais agora, conhecendo você e podendo tornar isso uma ajuda social, para mim é como se fosse a cereja do bolo, entendeu? Porque daí eu vou estar fazendo o que eu amo, vou estar ajudando ao próximo, vou estar vendo o TIR crescer, que é minha paixão, ver isso, ver os campeonatos, um dia te levar para um campeonato para você ver lá em Curitiba, você vai amar assistir, entendeu? E a mensagem que eu queria falar é: Ponta Grossa, eu quero fazer com que a cidade se desenvolva ainda mais no esporte, seja na ginástica artística, seja no cheerleading, seja no atendimento ao cliente, seja na excelência de serviço prestado, seja em todas as questões que envolvem. É um prazer estar aqui, gosto muito da cidade, quero muito que as coisas melhorem nesse sentido, contem comigo para tudo, e esse é o começo só de um sonho. Com certeza. Que levou alguns anos para acontecer, só que eu sinto que agora a gente engatou a segunda. E vamos para a terceira e para a quarta, até a quinta marcha. Que massa. Porra, obrigado, professor. Imagina, eu que Obrigado agradeço. mesmo. A gente tá arrepiado aqui, velho. Tô muito feliz. Que bom. Rapaziada, meninada, pessoas, muito obrigado por acompanharem, por assistirem, por ouvirem. Vocês podem acompanhar esse episódio no Spotify, no YouTube. Então aí, tem quantos ao vivo aí? Pessoas da live. Pessoal, obrigado pela live. Aí, a gente fez Vai pro perfil, hein? uma live em off aqui. Siga a gente nas redes sociais. Professor, o Instagram do Rebellion. Rebellion All Star. Com 2 L's e N de navio. ALL Star. Rebellion All Star. Segue lá no Instagram. O teu pessoal? Oi, meu João Felipe Amarino. Fechou. Vai estar tudo na descrição. Tudo na descrição. Eu sempre quis falar isso. As câmeras tá aqui, ó. Põe pra mim, ó. Aqui embaixo. Tô chique, hein? Fechou, não precisa mais nada. O quê? Agora tá o corte. Eu sempre quis falar isso, ó. Tá aqui embaixo, ó. Só seguir lá. Rapaziada, até semana que vem no próximo episódio.